Sem enrolação, vamos direto para esse capítulo. Ele pode ter tido poucas páginas, mas nós temos muito, mas muito para falar dele e de todos os impactos que ele vai causar daqui pra frente. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like e se inscreve aí embaixo, porque esse vídeo tá incrível. Então, sem enrolação, depois da intro, vamos direto para essa análise. O capítulo começa de onde o último parou, mais focado no diálogo entre Saturne, Kizaru e Vegapunk, esses que vão permanecer na ilha. Mesmo com o aviso do bombardeio e a evacuação de todos os marinheiros e comandantes, Saturne e Kizaru vão permanecer no mesmo lugar. É uma decisão óbvia, afinal eles têm ciência que o bando que estão enfrentando já escapou de um Buster Call anos atrás e somente eles podem segurá-los e impedir uma fuga. Mas foque nesse quadro dos marinheiros fugindo, vai ser mais relevante mais à frente. Aqui entramos em um diálogo que me chamou muita atenção e que particularmente nos faz refletir muito sobre o mangá. Vegapunk pergunta se não era suficiente apenas matá-lo, afinal era o único real objetivo de eles estarem ali naquele lugar. Destruir Egghead seria atrasar em 100 anos a evolução da humanidade em termos de tecnologia e avanço. Essa cena, pelo menos pra nós, é forte porque reflete muito das coisas que acontecem no nosso mundo, na vida real. Não importa as vítimas, os resultados, o retrocesso, o interesse pelo poder ou controle é muito maior, e na visão de tiranos como Saturne, mais importante. Inclusive a fala do próprio personagem, o progresso não é necessário e é exatamente o que aconteceu na época de Ohara. Outra fala que remete diretamente a Ohara é o momento que Saturne revela que obliterou o navio de evacuação de Egghead, pessoas inocentes que não sabiam de nada e que não tinham culpa, assim como o bombardeio das pessoas que viviam em Ohara e tentaram fugir. É engraçado como One Piece, sendo um mangá visto por muitos como ridículo, e não ridículo no mau sentido, mas sim ridículo de comédia, trata de temas profundos como esse. Particularmente, isso é algo que nos atraímos muito por essa história desde o começo. Seguindo o enredo do mangá, vemos uma cena que Sanji fala com Bonnie para se tranquilizar, pois ele não vai sair dali sem salvar o Vegapunk. Isso acontece no momento da fuga deles com o corpo de Kuma. E aí, o Sanji constata que Nami já está no Lab Phase, e com uma belíssima página dupla, diga-se de passagem. Finalmente vemos onde estavam Nami, Usopp, Chopper e Robin durante todo esse conflito. E é interessante como Nami acaba assumindo um papel de oráculo, enquanto quem luta está correndo no campo de batalha. Duas informações relevantes aparecem nessa página. Nami diz que o Zoro ainda está preso com Luffy e Jinbe foi enviado para ajudá-lo. Olha, é algo que discutimos 1 milhão de vezes e é um assunto que geralmente evitamos aqui no canal. O nível de poder em One Piece é impossível de se debater. Zoro acaba de vencer o primeiro comandante de um Yonkou, que possuía Haki do Rei avançado, era um Lunariano com resistência sobre-humana, voava e ainda por cima era um Zoan controlador de fogo. E segue preso com Rob Lucy, um vilão reaproveitado após uma derrota pro Luffy no time skip. E segue preso com Rob Lucy, um vilão reaproveitado após uma derrota para Luffy no pré-time skip, e que foi derrotado de novo. Pra nós, e queríamos muito que a galera entendesse isso, às vezes em One Piece não importa muito a força do personagem, o Oda vai sempre priorizar o mover das peças e o enredo dos arcos, do que necessariamente respeitar a força dos personagens que estão ali. Exemplo, na nossa opinião, Luffy teria sim derrotado Kizaru naquela batalha, como na verdade podemos dizer que ele venceu, afinal só não continuou lutando porque o Gear 5 acabou e o Kizaru estava no chão imobilizado. Mas pro Oda, Kizaru precisa continuar se movendo para apresentar uma ameaça para os Mugiwaras, logo ele está de pé mais uma vez. É exatamente isso que a gente quer dizer, deixem nos comentários o que vocês acham disso. Continuando, a segunda informação relevante dita por Nami é que o robô de fuga que eles precisavam foi completamente destruído por Kizaru. Logo, o plano de fuga foi pro espaço. Porém, nosso mano Brook Osadas está chegando com Sunny junto com Lilith. Ele praticamente congelou o chão para fazer o Sunny deslizar até o Lab Phase. Só que os dois gênios simplesmente não pensaram em como fazer o Sunny parar, o que provavelmente pode bater se eles não arrumarem um plano. Mas obviamente isso não é nenhum risco e a gente sabe que eles vão conseguir parar, e das duas uma. Ou o Brook vai fazer uma rampa de gelo pro Sunny voar e pegar todos no ar pulando do Lab Phase, porque isso é a cara dos Mugiwaras, ou o canhão frontal do Sunny atira contra a parede e para o movimento. Mas não duvidamos nada que o Oda vai tirar outra ideia mirabolante para isso. Na mesma página desse alívio cômico nós temos o pior dos climas. Começa o bombardeio do Buster Call. E que cena triste é ver toda a evolução e ciência criada por Vegapunk
Vegapunk sendo destruída diante dos seus olhos. Mas eu trago uma reflexão aqui. Se a ameaça toda, assim como o Vegapunk disse, era ele próprio, por que diabos Kizaru e Saturne desapareceram e não estão diante dele? Obviamente era de se esperar que Kizaru caçasse os demais Mugiwaras e é exatamente isso que vemos. Ele corta o tubo em que Frank e seu grupo com Kuma estavam fugindo e então todos eles caem no ar. E Sanji acaba vendo essa cena. Muito foi falado do Sanji nesse arco, mas ele teve um grande feito no capítulo passado peitando Saturne e agora está indo salvá-los, provavelmente enfrentando Kizaru no processo. Esse é um confronto que esperamos há muitos anos. O anime já esquentou essa ideia nas aberturas e o próprio Oda já rabiscou esse combate em algumas artes, então caras, é de se esperar que esse momento finalmente chegue. Só não sei se essa luta vai ser realmente levada a sério ou vai ser só mais um clash que o Oda sempre gosta de fazer, assim como aconteceu em Dressrosa, por exemplo, quando o Sanji bateu de frente com o Doflamingo. Ah, mas se o Zoro chegar vai segurar o Kizaru. Irmão, o Zoro tá suando pro Rob Lucy até agora, quem dirá pro Kizaru? Mas enfim, chegamos a uma cena triste de Bonnie e Kuma prestes a serem fuzilados por, ironicamente, os clones do Kuma, os PX. Saturne não cansa de ser desprezível e ainda ressalta isso, de que eles serão eliminados pelos próprios clones. E cara, de verdade, eu espero muito e estou ansioso pro Luffy descer o cacete no Saturne, ou ele ficar preso em Egghead e morrer no bombardeio enquanto eles fogem. O que é muito difícil, mas sinceramente eu tô cansado de personagens como esse cara. E aliás, aqui está o nosso grande herói, o Joy Boy, o guerreiro da libertação, o deus do sol, parecendo um balão de tanto comer. E ainda segue o mistério, como o Luffy foi parar na máquina de comida. Pra todos nós, é mais que óbvio que Kizaru tenha dado comida pro Luffy naquele momento, mas e agora? Ele também teria movido o Luffy pra cá? Isso parece não fazer muito sentido e ao mesmo tempo não parece ser muito do feitio do Luffy correr pra comer enquanto toda aquela cena de Saturne estava acontecendo na sua frente. Mesmo que ele precisasse comer pra voltar a lutar, Luffy não é daqueles que simplesmente dá as costas no momento como aquele. Então sim, parece muito ser influência de um terceiro. Na primeira vez tinha sido Kizaru, mas e agora? Agora chegou a hora de dizer quem chegou em Egghead, pois um navio da marinha é destruído e eles chegaram. Ok, resumimos muito a análise das páginas porque queremos teorizar tudo aqui e agora vamos lá. A primeira das opções é o bando do Barba Negra. Isso porque, claro, o navio dele estava muito próximo da ilha de Egghead capítulos atrás. Tendo um Yonkou cercado e um Gorosei numa ilha como aquela, é a brecha perfeita para se infiltrar, atacar e se aproveitar do conflito para benefício próprio. Mas eu quero alertar vocês de uma coisa. Quando o navio de Barba Negra aparece, a marinha ainda não havia chegado à ilha, muito menos os demais personagens. Então, como a marinha, primeiro, não teria identificado o navio de outro Yonkou próximo à praia da ilha, e segundo, porque nenhum deles já não teria entrado na ilha infiltrado. Talvez o Oda não quisesse mostrar até o momento, e é uma ótima ideia visto o clímax do arco, mas ainda assim é de se pensar. A opção de Barba Negra é a justificativa mais clara, visto que são os únicos personagens, fora os envolvidos, que foram avistados nas redondezas da ilha, então já era de se esperar esse movimento. Fora que a apresentação do navio deles como o último quadro sobre a bandeira é igual ao final dessa página, então se assume que pode ser uma referência, mas sobre o Barba Negra e a marinha, segurem-se, ainda temos algo gigante para comentar aqui. Vamos à segunda grande entrada, a grande frota dos chapéus de palha. Temos um grande incidente prestes a acontecer. Em Egghead, o narrador diz que esse evento será suficiente para chocar o mundo e mudar o rumo da história. E só existe um lugar em toda a obra de One Piece que esse tipo de narração aconteceu. Capítulo 800, quando a grande frota do chapéu de palha é formada. Editor, muda a trilha sonora. A coisa agora vai ficar profunda. Vamos lá. O capítulo, traduzido para nossa língua, é intitulado Cúmulo da Estupidez. No japonês, isso seria Gu no Kocho. Essa expressão é usada por Saturne para se referir a Kuma, sua luta e o seu acordo com o diabo. Mas há outros aos quais o título pode estar se referindo. Vamos examinar a palavra estúpido, ou Gu. Gu pode ter significados que vão além de loucura, incluindo tolice, estupidez e bobagem. Se Kuma é considerado o tolo número 1, será que há outros tolos? O próximo tolo provavelmente é bastante evidente. Trata-se do nosso novo imperador do mar, Monkey D. Luffy. Isso é muito importante de se notar. Luffy é chamado de tolo desde o primeiro capítulo da história até hoje. Bom, ele é o nosso herói, mas não podemos negar que também é um estúpido. Pra nós no bom sentido e pros demais personagens no mau sentido. Ele foi chamado de tolo até pelos irmãos, quando disse seu sonho secreto. Mas aonde eu quero chegar? Isso que vamos dizer agora pode parecer um pouco viagem, mas vocês vão entender. Em One Piece, por diversas vezes, o Oda faz referências a cartas de tarô. Inclusive, nós fizemos um vídeo inteiro sobre isso, que vai estar passando aí na tela pra vocês. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo muito que assistam. A mais recente dessas referências, a propósito, é em Wano, com Basil Hawkins e Killer. Agora observem que uma carta comumente associada a Luffy é o Louco. Não só pelas suas ações, mas existem referências no mangá para
isso. Além de referências históricas e a cartas e jogos, o Oda também sempre brinca e utiliza a língua inglesa, seja com trocadilhos estadunidenses ou britânicos. Exemplo forte disso é a brincadeira com Laugh Tale, que aconteceu recentemente no mangá e o nome não foi romanizado para o japonês. Permanece Laugh Tale. Luffy, ao contrário, é um jogo de pronúncias para Fool, que traduzido literalmente é tolo. Em Dressrosa, o design de personagem do Luffy fez lembrar muito o desenho da carta O Louco no tarô. Interessante, não? Mais interessante é o que vem a seguir, então guarde o fato de Luffy ser desenhado como o Louco em Dressrosa. Quando Luffy enfrentou Hawkins, Hawkins tirou a carta do Louco invertida. O Louco em japonês, Orokamono. O auge da tolice de Luffy é o seu sonho e a disposição para enfrentar o governo mundial. E voltando a Dressrosa, esse é o momento histórico em que a grande frota do Chapéu de Palha é formada. Frota formada por um bando de tolos idiotas que juraram suas vidas a um capitão que sequer aceitou tolos como filhos ou subordinados. E eles mesmos se chamaram assim. A coisa é tão interessante que na primeira grande reunião entre eles, quando são formados, Luffy está obeso e cheio de comida no bucho. Olha só, parece que nosso capitão está assim mais uma vez. Falando em estupidez, precisamos notar que vimos algumas de suas loucuras em histórias de capas, como Barto queimando a bandeira pirata de Shanks, por exemplo. Mais recentemente, no capítulo 1084, dois deles ousaram atacar um dragão celestial. Agora que seu capitão está em apuros, será que o auge de sua loucura seriam eles vindo ao seu socorro? Principalmente quando isso foi noticiado em todos os jornais e seu Vivrecard pode estar também avisando a eles. Existe algo ainda melhor para reforçar isso. Nenhum deles está preso ao roteiro. Não existe nada na história recente que impeça qualquer um da frota de ir ao encontro de Luffy em Egghead, e eles estão livres para isso. Eles virem até aqui, nesse momento, não seria o auge da estupidez? Concordam com a gente? E ainda há algo mais forte que pode reforçar isso, e dessa vez tem a ver com os Cavaleiros Sagrados. No capítulo 1083, os Cavaleiros de Deus foram apresentados, e foi dito por Dragon que a verdadeira batalha pelo exército revolucionário começará quando esses guerreiros forem mobilizados. No entanto, antes que o exército se envolva, é possível que os Cavaleiros de Deus terão algo com a grande frota do Chapéu de Palha. No capítulo 1086, Figarland Garlin foi oficialmente revelado, e vemos que ele crucificou Don Quixote Miosgard por ajudar Sai e Léo no ataque a Charlos. Isso remonta ao capítulo 1054, quando Kuroma disse a Kainu que os Cavaleiros de Deus haviam intervindo no julgamento de Miosgard. Um dos detalhes mais importantes nesse cenário está no capítulo 1085. Depois que Sai e Léo atacam Charlos, eles declaram orgulhosamente que eram membros da grande frota do Chapéu de Palha. Jabura e Lucy notam esse fato em Mary Joa, e vocês não acham que associando a frota que atacou os dragões celestiais ao seu capitão, que no passado deu um soco na cara de um deles, eles não vão ser o alvo principal? Sabe por que isso é incrível? Porque isso acontece em Sabaody. Mas calma que isso ainda vai ter a ver com Dragons Cavaleiros. Desde o incidente de God Valley é possível que os antigos jogos de caça foram cancelados e substituídos pelo protocolo Buster Call quando algum reino ou raça se põe contra o governo ou é alvo dos dragões celestiais. Porém, tem chances de que essa caçada comece de novo e seja os cavaleiros atrás da grande frota graças à soma de eventos. Se isso é real, então podemos assumir que o grande incidente que está prestes a acontecer e que está conectado com Dressrosa e a união da frota, seja eles aparecendo para salvar o seu capitão e os Cavaleiros de Deus os caçando, podendo ser um conflito justamente em Egghead ou talvez fora dela, dando o pontapé inicial para o grande conflito da guerra final. Detalhe, o último painel da bandeira da marinha queimada remete perfeitamente ao momento em que Luffy queima a bandeira do governo mundial. Seria lindo, não acham? Mas espere um pouco, Dragon disse com todas as letras que não iriam ficar parados se os cavaleiros se movessem, certo? Pois bem, aqui as coisas ficam incríveis. Notem o seguinte, Dragon está envolvido nesse arco desde o início. Shaka entrou em contato com ele dizendo que a sua morte, no caso de Vegapunk, estava próxima, e Dragon se indignou com isso. Posteriormente vimos Dragon em pessoa no pós-massacre de Ohara, junto com Vegapunk. Mais uma vez, Dragon é visto e mencionado no flashback de seu grande parceiro Kuma, e ainda por cima é visto atualmente quando se perguntam para onde Kuma foi. Um antigo amigo está prestes a ser assassinado, o Vegapunk. O seu antigo amigo e um dos seus braços direitos, o Kuma, partiu para o mesmo lugar onde estavam sua filha e Vegapunk, e agora o seu próprio filho está em apuros, prestes a ser bombardeado pela marinha em um Buster Call. Olha só o evento que provocou o Dragon ainda mais a juntar forças contra o governo mundial. Eu
Eu pergunto a vocês se existe alguma possibilidade além da Grande Frota e do Barba Negra. Não seria este homem? Ele tem todos os motivos para aparecer, porque como ele próprio disse, filhos são a verdadeira fraqueza de um homem. Ele sempre esteve de olho no Luffy e agora todos os seus antigos amigos e o seu filho estão cercados num ataque que é conhecido por ser um dos motivadores do seu exército. Mas ainda existe algo mais profundo nisso. Nós já falamos 1 milhão de vezes na teoria dos arcos relacionados. Surpreendentemente, essa é a teoria que nós mais acertamos com o passar dos anos. Sabaody e Egghead, assim como todos os outros arcos que já dissemos, são paralelos entre si. E a gente nem precisa ir muito longe para saber disso. O próprio Luffy, quando enfrenta o Kizaru, faz referência ao dia em que foram derrotados por eles. Esse painel de paralelo entre Sabaody e Egghead também é assustador. E olhe só, todos os personagens que estavam na ilha estão evidenciados aqui. Kuma, Sentomaru, o Chapéu de Palha, Bonnie, e o enredo é praticamente o mesmo. A afronta contra o governo e o cerco da marinha. Somente um personagem não deu as caras ainda e é mencionado nesse evento de Sabaody, que é um paralelo com Egghead, o próprio Dragon. O Dragon e seu exército revolucionário são citados quando Kuma diz pra Rayleigh que sabe o que está fazendo e que é um deles. Essa é a última peça que ainda não vimos em Egghead, a única que falta. Vocês não acham que seria um grande incidente e um desfecho perfeito para todos esses personagens? Bom, essas são as nossas 3 ideias para a chegada deles. Comentem a que vocês mais acham possível e queremos muito ler as teorias de vocês. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se vocês já são inscritos e não ativaram as notificações, cliquem no sininho aí embaixo para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. One Piece voltou e nós também voltamos com tudo. Vai ter muito mais teorias para vocês e nós esperamos ter vocês com a gente até o final de Egghead. E é claro, muito além disso, até o grande final de One Piece. E é isso, galera. Valeu!